Ai, tô morrendo de saudade. Não vejo a hora de estar junto novamente, da gente brincar, dar risada, mas principalmente aprender das coisas de Deus, não é? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre Daniel. Aliás, vamos reaprender, né? Vocês já ouviram falar sobre Daniel. Mas antes da gente começar a nossa lição de hoje, vamos orar? Senhor meu Deus, eu te louvo, ó Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, para render louvores a Ti e aprender um pouco mais. Abençoa as mentes de cada um e que venham entender conforme a Tua vontade. É o que eu te peço, sem nada merecer, em nome de Jesus. Amém. Gente, então, a história vai ter por base o capítulo de Daniel de número 1, que fala a respeito de Jerusalém, que Jerusalém foi sitiada e vários soldados de Nabucodonosor foram até aquela cidade e pegaram tudo que eles tinham de melhor lá, os moradores, eles pegaram para si, os soldados de Nabucodonosor. Entre essa usurpação que houve, eles levaram também vários jovens, bem moço, bem bonito, bem apresentável, que foi a orientação de Nabucodonosor. Então, dentre esses, foi Daniel. E nessa ocasião que isso aconteceu lá na região de Daniel, no momento em que tudo aconteceu, ele era bem jovem ainda, era adolescente, bem novinho, quase da idade assim, um pouquinho mais da idade de vocês. Só que aí ele foi levado cativo e, além de Daniel, também teve os amigos deles, os amigos que ele tinha contato lá em Jerusalém. No caso, era Ananias, Misael, Azarias. Então, que eles foram levados juntamente com Daniel cativo. Quando chegou lá na Babilônia, chegando lá na Babilônia, o Nabucodonosor deu a incumbência para aqueles que administravam lá o palácio, que faziam as coisas que tinham que ser feitas, para tomar cuidado com eles, para orientar. E, na verdade, o que ia acontecer? Daniel e seus amigos, eles iam ter que participar do banquete do rei. Então, ele falou: tudo que eu comer, tudo que for oferecido aqui no meu reino, é para oferecer a esses durante um período de 3 anos. E aí, quando Daniel tomou ciência disso, ele fez o seguinte: Daniel, ele escolheu não se contaminar com os manjares do rei. Por quê? Porque apesar dele ter saído da sua região, do seu local de nascimento, dos seus familiares, ele escolheu não se contaminar. De que maneira? Além de não se alimentar do alimento do rei, ele também manteve firme a sua fé. Tudo que ele tinha aprendido na sua terra natal, ele continuou perseverando e falou: não vou abrir mão. Da mesma forma também seus amigos. O que aconteceu? Quando os soldados foram falar com Daniel e seus amigos, ele falou que tinha que comer dos manjares do rei, mas ele solicitou que ele não iria fazer. E aí a história foi adiante, ele solicitou, e o rapaz que deu a notícia para ele falou assim: o soldado, que se eu não fizer o que Nabucodonosor mandou, eu corro o risco de perder a minha cabeça. Aí eles fizeram um acerto entre eles e disseram assim: durante 10 dias você deixa eu comer legumes e água. Ele olhou assim e não gostou muito da ideia, né? Porque falou: decorrido desse tempo você vai estar bem magrinho, bem abatido. Quando chegar perto dos outros, porque além dos amigos Daniel e Daniel, tinham levado outros jovens também que eles julgaram que eram inteligentes, que eram fortes, que eram saudáveis, que eram entendidos das ciências, do jeito que Nabucodonosor mandou que levasse aquelas pessoas cativas. E aí, esse soldado, juntamente com as penas, permitiu, e aí ele começou a cada dia, durante esse tempo que ele ia, como se fosse um intensivão que ele fosse fazer antes de prestar serviço ao rei, né? Ele está do jeito que Nabucodonosor queria. Aí ele começou, todo dia ele comia legume e bebia água, e os outros, a comida do rei, do banquete do rei. E a palavra de Deus diz assim lá em Daniel 11:32, que o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então, na verdade, Daniel conhecia o seu Deus. Seus amigos conheciam o seu Deus. Conhecia e falava com o seu Deus constantemente. Buscava a aprovação dele constantemente. Inclusive, até os nomes deles
eram referentes, tinham relação com a fé deles. Igual Daniel, o significado era Deus é juiz. E os outros também, né? Ananias, Misael e Azarias, todos tinham um nome voltado para a fé deles. Quando eles chegaram lá na Babilônia, o que o rei quis fazer? O rei quis fazer com que eles deixassem de ser o que eles eram. Ou seja, quantas vezes vocês estão em determinado lugar e vocês são de um jeito. E às vezes para agradar outros, vocês mudam o comportamento, mudam a maneira de ser, mudam o modo de agir. Daniel e os amigos dele, né, mantiveram com os ensinamentos dos seus antepassados. Mantiveram fazendo tudo que os valores que eles tinham aprendido, eles não abriram mão. Mas o rei Nabucodonosor, o que fez? Quando eles chegaram também lá no palácio, ele já tratou de substituir. Daniel passou a chamar Beltesazar, depois os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, por quê? Ele já queria interferir na identidade deles a partir do nome, porque o nome diz muito sobre você, não é? Mas eles pensavam sempre lá, como diz na própria palavra, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. O povo que conhece, o ser humano que conhece, o servo de Deus que conhece o seu Deus, que medita na palavra de dia e de noite, que busca primeiro o reino, tendo a certeza que as demais coisas lhe serão acrescentadas, o que vai acontecer? Ele sente a presença de Deus, ele fala com Deus e Deus ouve, Deus responde às suas orações. Os amigos de Daniel, eles foram dotados por Deus de grande ciência, de grande inteligência, de grande competência. E Daniel, além disso tudo que Deus o havia dotado, ele também deu o dom de descobrir o significado de sonhos. Então eram realmente homens que sobressaíam na sua competência, na sua inteligência. Ele não passava batido de tão perfeito que eles eram. Por quê? Porque o Senhor Deus havia cuidado para que eles fossem daquela forma. E quando Nabucodonosor estava com ele, pôde verificar, foi bem Nabucodonosor que os sabatinou. E quando fez as perguntas e eles respondiam sempre além do que ele esperava, Nabucodonosor pôde perceber que a inteligência dele era 10 vezes mais que os demais babilônios que ele tinha lá no seu palácio. Mas o Nabucodonosor queria o tempo inteiro fazer com que eles se contaminassem, se rendessem aos seus deuses, fizessem o que eles faziam. Mas o tempo inteiro, tanto Daniel quanto seus amigos buscavam a face do Senhor, buscavam a direção do Senhor, e o Senhor o tempo inteiro se fazia presente. Por quê? Porque Daniel, ele decidiu ser santo. Ele decidiu, com a força do Senhor, não se contaminar. E conosco, hoje não é diferente. Nós estamos numa outra época, não estamos na época de Daniel, mas o Senhor, nosso Deus, continua sendo o mesmo. Ele não muda. Ontem, hoje e eternamente. Da mesma forma que Daniel foi fiel, da mesma forma que Daniel se absteve das coisas que não agradavam a Deus, da mesma forma que ele foi firme, o Senhor quer que sejamos hoje no nosso dia a dia, no nosso proceder, onde quer que estejamos, seja na escola, seja no passeio, entre os nossos familiares, porque o Senhor, Ele nos sustentará, mas Ele quer que nos esforcemos. A palavra de Deus é bem clara quando diz, esforça-te, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Então, naquele instante, Daniel estava numa terra estranha, que era lá a Babilônia, mas a Babilônia não tinha se apossado de Daniel. A Babilônia não estava nele. Ele continuava sendo aquele mesmo da sua região, firme na sua fé, buscando a palavra de Deus, querendo ser fiel. Então, como diz a palavra, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então, fará coisas que você vai ficar, de queixo caído, você vai ficar surpreso, você vai ficar realmente, nossa, confiando, porque você sabe. Você tem que saber em quem você tem crido. E aí, os companheiros de Daniel e Daniel o tempo inteiro viam a mão do Senhor sobre a vida deles. Deus tinha um propósito, Deus permitiu que Daniel fosse levado cativo, porque Deus já tinha um plano na vida deles. E quando vai findando o livro de Daniel, vê a vitória do povo judeu.
Então, que a gente possa lembrar sempre, não há nenhum outro Deus que devamos servir, a não ser o nosso Deus verdadeiro. Lá na Babilônia, tinham muitos deuses, muitos falsos deuses. Eles levaram tudo que tinha de bom, de riqueza, lá do país de Daniel, levaram, fizeram chacota, tiraram sarro, queriam impor os deuses dele, mas o que aconteceu? Eles se mantiveram firmes. E hoje o Senhor quer também isso para as nossas vidas. Que nós tenhamos a certeza que Ele contempla tudo. Antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, antes mesmo de buscar a face dEle e pedir, Ele já sabe. Mas Ele quer que nós nos acheguemos a Ele e Ele se achegará a nós o tempo inteiro. Então, as adversidades, elas virão. Não foram poucas que Daniel passou com seus amigos, mas o Senhor esteve presente. O Senhor sustentou, o Senhor o tempo inteiro renovava as forças e valeu a pena, e vale a pena hoje também. Que a gente possa também dar suporte a outras pessoas, falar para um amiguinho, falar para um parente, falar para um vizinho, o quanto Deus é Deus na nossa vida, o quanto Deus supre as nossas necessidades, o quanto Deus nos enche da verdadeira alegria. Porque Daniel devia sentir muita saudade do seu povo, muita saudade daqueles que ficaram para trás e que foram até mortos, porque quando eles chegaram, os soldados de Nabucodonosor mataram muita gente lá. E aí eles estavam naquela cidade, mas eles se preocuparam em fazer com que o nome do Senhor fosse enaltecido. Que as pessoas lá na Babilônia vissem o poder do Deus a qual ele servia. E eles tiveram a certeza que o tempo inteiro o Senhor era com eles. Por quê? Porque ele escolheu não se contaminar. Que nós possamos pensar sobre isso também e escolhermos. Lá eles mudaram, o rei mudou o nome deles, mas o que eles eram, eles continuaram firme na palavra, firme servindo ao seu Deus. E que a gente possa pensar isso também. E falar a outras pessoas que não conhecem, que possam servir ao nosso Deus, que fora dele não há nenhum outro. Vamos orar? Louvamos-te, ó Pai, por ter nas nossas mãos a palavra, por poder aprender mais de Ti a cada dia. E ensina-nos, Senhor, cada vez mais, a cada junior, a cada adolescente, a cada jovem, a cada um de nós, durante todo o tempo, Senhor, nos conceder que vivamos, que sejamos bênção na vida do outro e que entendamos qual é o seu propósito nas nossas vidas. Seja conosco, ó Pai, e ajuda-nos a sermos obedientes. Até breve, gente. Beijo!